Estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde Total, a natureza cuidando de você. Que bom estarmos juntos em mais uma das transmissões do nosso programa. A você que nos assiste de perto e de longe, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Desejamos que o programa de hoje ele possa ser uma soma a mais aos seus conhecimentos e que você realmente possa desfrutar de saúde e saúde total. No nosso programa de hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante, inclusive uma doença que está atingindo todas as partes do planeta, inclusive o nosso país aqui, o Brasil. Vamos falar sobre a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 340 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E dessas pessoas, 850 mil se suicidam. Por quê? Quais são as causas desse problema? Como isso afeta a nossa mente? E o que fazer para nos livrarmos dela e prevenirmos? E para falarmos sobre isso e muito mais, nós temos hoje conosco o terapeuta Paulo Feijó. Paulo, muito obrigado por atender ao nosso convite e por estar conosco em mais uma edição do programa Saúde Total. Olá, Davi. Estamos aí novamente para falar de saúde, né? Falar de coisa boa e também falar como as pessoas evitarem ou mesmo resolver esse problema aí, que na verdade é tão temido. Vamos dizer assim que é temido, porque 340 milhões de pessoas sofrendo de depressão É uma muita coisa, estatística viu? muito alta. E outro detalhe, Davi, crianças, não, muitas crianças que sofrem de depressão. Agora a gente fica analisando, por que uma criança ter depressão? Se a criança não precisa se preocupar com o alimento dela, não precisa se preocupar com a roupa dela, né? Não precisa se preocupar praticamente com nada. Se é os pais que mantêm a educação, a alimentação, a roupa de uma criança. Então, por que uma criança ter depressão? Isso é impressionante, É não é uma verdade? pergunta que merece uma resposta. Exatamente. Agora, Paulo, o que é depressão e como que ela se manifesta? Então, a depressão é uma neurose depressiva, né? Que é causada ou instalada para dissipar algum problema ou angústia, um conflito que às vezes a pessoa tem por algum motivo. Ela tem um conflito, ela tem uma dificuldade de resolver na vida, então vem a depressão. Vem aquele lado de não ter vontade de fazer nada, né? E simplesmente de se isolar, de se esconder, de não conversar, não falar com pessoas. E isso pode acontecer com crianças também, e principalmente com adolescentes, quando tem algum problema. Aí os pais têm que estar atentos, né? Nós não podemos esquecer desse detalhe. Pais têm que estar atentos. O adolescente começou a ficar mais no quarto, mais isolado, sem querer falar com a família, sem querer falar com os amigos. Fiquem atentos que pode ser um período depressivo por algum problema que aconteceu com ele, que ele não quer contar aos pais e entra em depressão. Então, ou seja, quando a pessoa, ou o adolescente, o jovem, até mesmo o adulto, ele começa a querer se isolar, não querer muito conversar com as pessoas, enfim, achar que todo mundo está contra ele. Isso. Então, é um sinal de um que o sintomas. problema está se manifestando, né? Exatamente. Agora, antes que a depressão ela se torne mais intensa, porque existem vários graus da depressão, Sim. né? Quais são quais são os sintomas que vêm antes da doença se instalar? Então, geralmente o primeiro aí é a angústia, né? A pessoa começa a se sentir angustiada. Do nada, né? assim, ela Do começa a nada. sentir angustiada. E o pior de tudo é que ela tem uma angústia que não sabe do que. Uma tristeza, por exemplo, que não passa. Sem motivo. Sem motivo. Aparente, né? Aparente sem motivo, né? Sentimento de culpa, por exemplo, às vezes a pessoa, poxa, mas eu fiz tal coisa. Às vezes, pelo mínimo, eu xinguei o amigo ou amiga, ou eu tratei mal. Então, ela fica se culpando, né? De alguma coisa, né? Sentimento de, por exemplo, que ela não é útil, ela não faz nada, ela é inutilidade. Também isso é um sentimento. E esse sentimento é perigoso, porque as pessoas Isso. geralmente, segundo a estatística que nós acabamos de falar, da Organização Mundial da Saúde, quer dizer, 850 mil pessoas no mundo se suicidam,
Então, quando a pessoa ela chega nesse grau, eu não presto mais para nada, não Isso. sirvo mais para nada, então aí ela acaba Isso. com a vida. Exatamente. É quando a depressão está mais grave. Isso. Ou se não, é aquele sintoma de desprezo, né? Ela está sendo desprezada. E a pessoa não tá tendo relacionamento com outras pessoas. Ah, todos me desprezam, ninguém gosta de mim. Isso também é um sintoma, pode acontecer isso também, né? Aquelas coisas que fazia muito fácil se tornou difícil, pessimismo. A pessoa agora, não, tudo que eu vou fazer não dá certo, né? Ela, antes de fazer alguma coisa, ela já pensa, não, mas isso aí não é comigo, não vai dar certo. Agora, preocupações em excesso levam as pessoas à depressão, porque tem aquelas pessoas que são muito metódicas ao extremo. Se ele coloca a caneta aqui e alguém faz assim, ele já fica deprimido, né? São as pessoas perfeccionistas. Perfeccionistas. Então, preocupações em excesso Isso, levam as pessoas à isso. depressão? Levam também, lógico. A pessoa que está preocupada com alguma coisa, ela vai se sentir incapaz e inútil de fazer tal determinado assunto ou determinada coisa que ela tem que fazer, né? E isso pode ser levado à depressão também, né? Principalmente se ela tem alguma coisa para fazer daqui 15 dias, por exemplo. Ela pode entrar em depressão nesses 15 dias e chegar naquele dia ela não conseguir fazer. A pessoa fica preocupada, puxa vida, mas e se um dia ficar desempregado? Isso, pode. E se um dia acontecer uma morte na família? Então ela começa a botar várias coisas na mente. Ou né? se não, né, que inclusive a gente conhece, né, a pessoa que ficou depressiva e inclusive não tem utilidade para mais nada depois que se aposentou, né? Sabe É verdade. Que as pessoas que depois que se aposentam, elas se sentem tão inúteis. Elas, eu trabalhou às vezes 30 anos numa mesma empresa, pensou? E de repente ela não sabe fazer mais nada, mas é porque ela não procura fazer, porque ela poderia procurar fazer. Ela entra em depressão também. Se ela for aposentada, agora que ela poderia aproveitar a aposentadoria dela e passear, viajar, tem tempo para isso, né? Ou comprar assim, um terreno grande, né? Limpar o terreno, fazer algumas plantações. Isso preencheria o tempo dela, né? Não precisaria ela entrar em depressão. Mas ela não se anima para isso. Aí ela simplesmente colocou na cabeça que ela não tem mais utilidade nenhuma. Então, essa questão da aposentadoria, hoje nós temos aí a terceira idade, ou melhor idade, né? Danças e festas, passeio, inclusive, que ajudou muito as pessoas depois que se aposentaram, viu? Porque teve uma época aí que os aposentados, 80% entravam em depressão e morriam em pouco tempo de aposentadoria. Hoje, inclusive, até os postos de saúde promovem caminhada, exercício com os velhinhos, né? Exatamente. Agora, uma coisa muito importante, por exemplo, os problemas sociais, né? Dívida, que o brasileiro anda mais endividado que qualquer outro, talvez, entre os países do terceiro mundo, o Brasil está na lista de um dos mais endividados aí da América do Sul, por exemplo. Desigualdade social, má distribuição de renda, medo da criminalidade, da violência, isso aí também leva as pessoas a terem problema de depressão? Eu acredito que mais o medo da criminalidade, né? Porque hoje as pessoas vivem encerradas, fechadas, né? E elas têm medo, principalmente uma pessoa que foi assaltada já, foi roubada, né? Então ela bota um monte de grades na casa, ela tem medo. Se uma pessoa, inclusive isso aconteceu comigo, quando levaram meu carro uma vez, depois qualquer pessoa, quando eu estava no sinaleiro, que chegavam perto de mim, eu já fechava o vidro do carro e já ficava apavorado. Isso eu levei um bom tempo assim. E a pessoa pode ser levada a uma depressão e não dirigir mais, por exemplo, né? Ou não querer sair mais de casa, né? Nem para ir ao mercado, por causa desse problema de criminalidade, né? Agora, a questão social aí, eu acredito que as pessoas que têm uma questão financeira melhor, que têm mais depressão, né? Porque elas se preocupam, elas têm a preocupação de que todo mês ela tem que ganhar aquele determinado dinheiro para sustentar aquela maneira de vida que ela vive, né? Aquele custo de vida que ela tem. Já pensou se ela perde o emprego? Ela vai ficar com depressão. Ou ela pode pensar em perder esse emprego e levar à depressão também. E tem outras pessoas que ganham bem e elas não gastam com medo também de ficar sem no futuro, né? Então elas entram em depressão por causa disso. Elas não têm lazer, elas não têm aquele relacionamento familiar de fazer uma festinha, porque isso é importante, viu?
pessoa reunir com amigos, por exemplo, para trocar ideia, para compartilhar aquilo que aconteceu na vida dela durante o dia, né? Pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, é fácil de entrar numa depressão. Se a pessoa trabalhar o dia inteiro e depois chegar em casa e não ter ninguém para contar o que aconteceu com ela durante o dia, porque pode ver que a esposa, por exemplo, chega em casa, ela quer contar tudo o que aconteceu, né? Às vezes o marido não está muito afim, porque o marido não é muito disso, né? De estar contando o que aconteceu com ele. Mas a mulher é... E se ela não tem alguém para conversar, ela entra em depressão também, né? Então, tem muitos motivos aí para entrar em depressão. Claro que se a pessoa tem o seu emprego, tem a sua maneira de vida razoável aí de viver, aparentemente não teria motivo para entrar em depressão, né? Mas, infelizmente, a pessoa entra, né? Agora, existem, por exemplo, alguns depressivos que eles vão para o outro extremo, né? Sim. Especialmente, não dá para generalizar, mas as pesquisas mostram isso, especialmente o sexo feminino. Existe a depressão, ela chega a um determinado extremo que as mulheres querem gastar demais, né? E passa cartão de crédito, tudo quanto é lugar, se endivida de uma tal forma. Isso também é causado pela depressão, né? Exatamente. É uma fuga, né? É uma maneira de um refúgio que a pessoa acha. Então, se eu não posso fazer tal coisa, eu vou fazer outra, né? Então, se eu não tenho marido para me escutar, eu vou gastar o cartão dele e fazer ele pagar, né? Isso é uma maneira também de entrar em depressão. E depois, se é tirado o cartão dela, ela vai entrar em depressão, né? Enquanto ela tiver o cartão na mão, ela não entra em depressão, né? Mas no momento que o marido achou que ela está gastando demais e que tirou o cartão dela, ela vai entrar em depressão. Acabou sim. A fonte, Acabou a aí fonte. Entra em parafuso, como diz o ditado, né? Agora, Paulo, por exemplo, então nós já observamos que o depressivo ele tem problema de sentimento de culpa. Isso. Geralmente, o depressivo ele se entrega. Por que as pessoas não devem se entregar? Nunca devemos nos entregar, né? Não devemos dar razão ao inimigo, né? Mas devemos de lutar sempre, né? Então, nós temos que sempre arrumar meios para nos ter motivo, o lado positivo. Nós temos que ter motivo para fazer alguma coisa. E nós temos que ter objetivo na nossa vida. Porque você pode ver, quando a pessoa nasce, ela tem que crescer, né? Isso é um objetivo, né? Depois que cresce, torna adolescente, ela quer se tornar jovem. Depois de jovem, ela quer namorar. Depois de namorar, ela quer casar. Depois de casado, se ela não tem uma casa, ela quer ter uma casa. Tudo são objetivos. Então, ela tem um monte de coisa para colocar dentro de casa, é o objetivo. Depois disso, aí ela quer ter filhos. É um objetivo ter filhos. Depois desses filhos, ela quer ter netos. E assim vai a vida, sempre com um objetivo. Então, quando falha um desses, nós não podemos nos entregar. Nós temos que buscar outros meios para nós termos objetivo na nossa vida. Então, hoje, você já viu pessoas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, aquela boate que pegou fogo, tantas pessoas morreram, mais de 200 pessoas morreram, jovens, inclusive. Eu estava assistindo uma reportagem esses dias que os pais, o que eles fizeram, estão fazendo para superar essa perca, essa angústia e essa depressão também, que eles poderiam entrar. Eles estão ajudando pessoas. Então, eles fizeram uma ONG lá, uma equipe entre eles, e arrecadam alimentos, arrecadam produtos, né? E levam para as pessoas necessitadas. Inclusive, até alguns pais desses jovens que hoje estão necessitados. Por quê? Porque esses jovens ajudavam em casa. Então, os pais de algum desses jovens que morreram foram prejudicados financeiramente. Então, o que eles fazem? Eles vão lá levar comida para eles. Então, aí eles estão fugindo da depressão? Estão. Porque se eles não fazem isto, esse é um objetivo. Perderam seus filhos, mas estão ajudando outros a sobreviverem, então, ou seja, a ficarem vivos. Ajudar o próximo é uma das grandes coisas para se vencer a depressão. Exatamente. Né? E o pessoal que está em casa está junto com a gente no programa Saúde Total, a natureza cuidando de você. Nós vamos agora ao nosso momento musical, porque música também é terapia, música também faz bem para a nossa alma. Vamos agora, você vai assistir a uma apresentação musical e a gente volta em seguida com o programa Saúde Total.
perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer tanto amor, maravilhoso amor. Sempre ao teu lado eu quero estar, Senhor, todos os dias, enquanto eu viver. Os teus caminhos são de paz e de amor. Contigo sempre eu quero andar, Senhor. Teu Espírito, Espírito de paz e amor, é tudo que eu preciso pra viver. Por tua graça, alcancei perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer tanto amor, maravilhoso amor. Teu Espírito, Espírito de paz e amor, é tudo que eu preciso pra viver. Por tua graça, alcancei perdão sem merecer. Não sei como posso agradecer tanto amor, maravilhoso amor. Tanto amor, maravilhoso amor. Estamos de volta com o programa Saúde Total, a natureza cuidando de você, levando sempre informações, dicas e atualidades. E depois de você assistir essa bela faixa musical, essa bela apresentação, continuando falando sobre a depressão, a doença, segundo as estatísticas, que mais acaba e destrói a vida de pessoas no século que nós estamos vivendo. Bem, Paulo, excesso de trabalho é o problema da sociedade moderna e o brasileiro não está fora disso, que o Brasil ele está caminhando para o ritmo dos países de primeiro mundo, apesar de ter ainda muitas coisas para alcançar, mas o nível do brasileiro melhorou, a qualidade de vida melhorou e as pessoas estão vivendo a vida dos países de primeiro mundo. Excesso de trabalho, que é, vamos dizer assim, o ápice dos países desenvolvidos, leva as pessoas à depressão também? Levam à depressão também, né? Porque quando a pessoa trabalha muito, ela não tem tempo de fazer outras coisas, né? Aí elas chegam no trabalho cansadas, o que elas vão fazer? Elas não vão ao shopping passear, elas não vão num parque caminhar, elas não vão ter um lazer. Por exemplo, tem pessoas que trabalham 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. Então, essas pessoas podem entrar em depressão sim, porque elas perdem o objetivo da vida. Elas só ganham dinheiro e só compram e não usufruem. Às vezes ela tem um bom carro em casa e nunca viajou com o carro. Tem graça isso? Ela vai entrar em depressão também. Então, o trabalho, o excesso de trabalho também pode entrar em depressão sim. E principalmente quando ela é muito cobrada, por exemplo, naquela empresa que ela trabalha, né? Então, às vezes, ela não consegue os objetivos na empresa, ela pode entrar em depressão também. Inclusive,
os bancários, tem milhares de bancários aí fora do trabalho que têm depressão. E professores também. Tem muitos professores fora da sala de aula por causa de depressão também. São áreas que mexem muito com pessoas e o Isso. sistema nervoso às vezes se abala Exatamente. com isso, né? E viu, Davi, tu falou a questão da música, e a música também é importante. Ela pode dar depressão e pode tirar da depressão, né? Porque conforme o tipo de música, ela dá depressão, né? Aquela música sensacionalista, por exemplo, que mostra que tudo é maravilha, né? Que tudo é felicidade, e o nosso mundo nós temos que lutar contra muitas coisas, né? Nós temos que vencer muitas coisas, né? Então, a música ela pode nos tirar da depressão, sim, quando é uma música saudável, mas tem música que faz com que a pessoa até cometa suicídio. Inclusive, Paulo, existe uma estatística muito importante que grande parte dos produtores de filmes de suspense de Hollywood e os produtores de filmes de terror são pessoas depressivas. Isso. Inclusive, até as músicas, as trilhas desses filmes são trilhas para deprimir mesmo. Exatamente. Né? E muitas pessoas, de tanto assistir esses filmes, acabam ficando depressivas. Agora, Paulo, o depressivo é teimoso? Alguns sim. Por causa tem pessoas que são exigentes, teimosas, vamos dizer, que elas não aceitam a ajuda de ninguém. É aquelas pessoas que, em vez de ela chegar em uma pessoa que entenda do assunto para ajudá-la, ela se fecha. Ela não tem mais relacionamento. Então, esse teimoso é egocêntrico, né? Ele é eu sei, eu consigo, eu vou sair, é sempre o eu em primeiro lugar. Então, esses vão ser depressivos mesmo. E outro detalhe do teimoso, dessa pessoa egocêntrica ou perfeccionista, é que ela não reconhece o seu problema. Porque nós precisamos reconhecer a nossa deficiência, a nossa dificuldade de vencer alguma coisa. Quando nós reconhecemos, fica mais fácil, porque aí nós vamos atrás de uma ajuda. E se não, agora o teimoso, o egocêntrico, o perfeccionista não vai atrás de ajuda. Então esse vai sofrer um pouco mais, tá? E esse geralmente é o que acaba cometendo suicídio. Então tem que ter muito cuidado desse tipo de pessoa e estar junto com ela e não deixar, quando ela está em depressão, está fazendo tratamento, essas pessoas não podem ficar sozinhas, né? Elas têm que estar acompanhadas por alguém, né? Porque se ela se isolar, ela comete suicídio. E a depressão também leva as pessoas a terem a síndrome do pânico. Isso. Sim, a não sair, a não andar de elevador, tudo ela põe medo, né? Aí até as superstições, né? Sexta-feira 13 não sai de casa, tem que ter um pé de coelho lá na cinta. Tudo superstição que não existe. Mas as pessoas fazem isso. Quando eu fazia o programa de rádio, programa Saúde Total no Rio de Janeiro, então uma pessoa me ligou e disse que o marido ele tinha uma síndrome do pânico tão forte que ele só ficava debaixo da cama, escondido, com medo de alguém fazer alguma coisa com ele. Veja só. Agora, qual é a relação da depressão e a alimentação? Então, tem alimentos que deprimem, né? Como a gente sempre menciona, né? Por exemplo, o açúcar, ele sobe, a glicose, no caso, né? Ele dá aquele pico de glicose, logo ele baixa e dá depressão. Então, as pessoas depressivas, elas vão gostar mais de açúcar. Geralmente gostam de coisas doces. Gostam mais de doces, por causa que ajuda um pouco. Só que é momentâneo, ali 1 hora, 2 horas. Logo em seguida, cai aquele pico e ela já está com depressão novamente, né? Então, ela vive tomando. Ela tem que usar mais alimentos que produzam mais alegria. Por exemplo, o abacaxi, por exemplo, né? Que produz mais alegria. A banana, inclusive, é uma fruta que produz mais as endorfinas e a serotonina. Então, nós temos que estar com os níveis de serotonina e endorfinas mais altos. Porque quando nós estamos depressivos, ele não tem esses hormônios. Nós não estamos produzindo esses hormônios, que é o hormônio da alegria, da felicidade, do contentamento, do sorriso, da felicidade, de nós estarmos felizes por estar com pessoas. Então, quando nós não temos esses hormônios, nós não temos vontade de nos relacionar com ninguém. Aí eu não tenho vontade de conversar, eu não tenho vontade de falar. Então, eu tenho determinados alimentos que ajudarão bastante a pessoa. E o café, os cafeinados, são mais depressivos. Embora
digam que a cafeína levanta, dá ânimo, dá disposição, mas é tudo passageiro, né? Nós temos que usar coisas como o ginseng, por exemplo, que não tem cafeína e ele levanta, te dá disposição, te dá ânimo, né? Uma valeriana que é calmante, é um antidepressivo também. O hipérico é um excelente produto como antidepressivo. Ou a erva de São João, né? Que são idênticos, mas não são a mesma erva. Hipérico um e São João é outro. São antidepressivos também, que ajudam bastante a pessoa a sair de uma depressão. Agora, o que mais ajuda a pessoa a sair de uma depressão é ela ter o que fazer, né, Davi? Ela ter uma atividade, ter um objetivo. Fé em Deus, né? Que eu acho que é o primeiro ingrediente. Isso, exato. Esse em primeiro lugar, viu? E claro que junto com a fé em Deus, ela tem que ter alguma coisa para fazer, né? Nem que seja lá ajudar uma pessoa a atravessar a rua, que isso já produz endorfina e ela já fica feliz, né? Então ela tem que ter atividades importantes na vida dela. E outra coisa, tu sabe que caminhada no parque ajuda? Com certeza. Por causa que que ela exercita o corpo dela, no caso, o corpo dela vai produzir mais endorfinas e geralmente no parque ela conversa com pessoas que estão fazendo exercício também. Ela acaba fazendo amizade lá no parque e isso ajudará ela a resolver o seu problema depressivo. Então está aí, hoje nós tivemos essa participação do terapeuta Paulo Feijó. Paulo, quero te agradecer mais uma vez por atender ao nosso convite, por haver participado conosco hoje em mais uma edição do programa Saúde Total. E esse também, Davi, o que nós fizemos, por exemplo, transmitir saúde às pessoas, ou dar conselho, isso é uma maneira de eliminar a depressão também. Também, verdade. Isso a gente fica feliz quando a gente pode ajudar alguma pessoa, ou quando a pessoa liga para nós e pede uma informação para a sua saúde. Então a gente fica feliz e eu fico muito contente de poder sempre colaborar com Saúde Total. É isso aí, muito obrigado pela sua participação. E você que está em casa, está assistindo ao programa Saúde Total, a natureza cuidando de você.